A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? A minha mãe adotiva é uma grande mulher de Deus, viu? Uma grande mulher de Deus e eu acho que ela era meio profeta. Não profeta assim na questão de profetizar, adivinhar a vida dos outros, mas profetas pelas loucuras que ela fazia. Minha mãe fazia umas loucuras assim que ninguém que eu conheça, a não ser o irmão dela, fazia. Por exemplo, uma vez a minha mãe foi no centro da cidade fazer compras com o marido dela e trouxe um moleque de rua para dividir o colchão comigo, né? Eu dormia no colchão no chão. Ela foi lá, simplesmente pegou alguém que ela não sabia de onde vinha a procedência, nada, e perguntou: "Você quer ir morar lá em casa?" E esse cara ficou lá em casa um bom tempo. Minha mãe fazia dessas coisas, irmãos. Tá? Por que eu não sei. Outra vez ela pegou uma mulher, essa a gente conhecia mais ou menos a parentela dela, mas essa mulher não era flor que se cheire. Essa mulher estava com 4 crianças na rua. Minha mãe foi lá e pegou essa mulher com as 4 crianças, filhas, na rua e colocou dentro de casa para dividir banheiro, dividir tudo. Coisas que você não vai ver hoje um ser humano comum fazendo, né? E uma das coisas que minha mãe fez, assim, que para mim foi marcante, foi ela descobriu que o irmão da inquilina dela estava com problemas no relacionamento e o cara tinha 5 filhos. E ela falou para o cara assim: "Traz os meninos para cá que eu cuido deles para você." Então o cara trouxe 5 filhos. O mais velho tinha minha idade. E era tudo tipo dividir na mesma cama, assim comigo, assim, uma coisa de louco, né? Eu nunca vi um ser humano igual minha mãe. Ela fazia essas coisas, né? Minha mãe, apesar de nunca ter ido à escola, ela tinha um entendimento muito além do seu tempo. Um entendimento de uma grande mulher de Deus e uma mente muito avançada. Quando ela trouxe esses 5 jovens, 5 meninos, né, ela teve uma ideia de comprar remédio de vermes para esses meninos. Meu Deus do céu. Os moleques colocaram tanta verme que uma coisa do outro mundo, do outro mundo. E aqueles meninos não sabiam, né, que estavam doentes. E esse é o ponto da minha reflexão, né? Quando eu vejo, percebo muitas pessoas que estão doentes da alma, doentes, né, do entendimento, doentes e não sabem que estão doentes. Às vezes a gente fala uma coisinha assim e a gente percebe as pessoas como elas estão enfermas, como elas estão com a mente cauterizadas, como elas simplesmente não têm entendimento nenhum e pior, não sabem que não têm entendimento. É o que acontece de a cegueira do entendimento. Eu já fui esse homem cego, tá? Do entendimento, mesmo na casa do Senhor. Na casa do Senhor, cheio dos dons espirituais, eu não via o meu problema. Porque tem esse mal, às vezes a pessoa é doente da alma e ela não consegue perceber-se. Ela não consegue enxergar que às vezes, em vez de ser filho de Deus, é apenas um religioso. Ao invés de ser filho de Deus, é apenas um repetidor daquilo que ouviu ou que viu fazerem. E aqui que está o problema. É
É por isso que Salomão vai dizer assim, que o conhecimento traz muita tristeza. O conhecimento traz muita tristeza, porque você começa a enxergar coisas que as pessoas não conseguem enxergar. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele chorou por causa da incredulidade de Jerusalém, a incredulidade das cidades, a incredulidade dos seus irmãos. Irmãos, a gente às vezes não atenta, mas quem matou o Senhor Jesus não sabia, não tinha noção. Mataram o Senhor Jesus e foram tomar a Santa Ceia de noite. Olha que loucura! Quem pediu a cabeça do Senhor Jesus achava que estava fazendo um bem para Deus. Porque o seu entendimento, os olhos do seu entendimento estavam cegos. E a própria Bíblia diz que estavam cegos. O Senhor Deus vai falar em Isaías 6. Prega a um povo que tem olhos, mas não enxergam. Tem bocas, mas não falam. Eu endureci o entendimento dessas pessoas para que elas não vejam mesmo. Será que Deus não está endurecendo o meu entendimento para que eu não enxergue algumas coisas? Você já se perguntou isso? Porque às vezes a coisa está bem na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. Não consegue. É o que aconteceu com o servo de Eliseu. O servo de Eliseu, ele acorda e ele vê o monte, né, cercado de soldados. E ele entra em desespero. E ele diz assim, meu Senhor, estamos cercados, estamos aniquilados, estamos isso, aquilo. Aí Eliseu diz, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aí Eliseu vai fazer uma oração e vai dizer, Senhor, abre os olhos do moço para que ele enxergue. Aí nessa oração Deus abre os olhos do moço e ele começa a enxergar que o monte que ele está cercado de carros e cavalos de fogo. Isso não está aqui à toa, tá, irmãos? Às vezes nós precisamos orar a Deus para Deus abrir o nosso entendimento, para Deus nos iluminar. Porque às vezes nós confundimos as coisas. Eu vejo o crente confundir tantas coisas, irmãos. Olha, principalmente aqui na internet, eu falo A, a pessoa entendeu X. Que loucura! E a pessoa vem, às vezes, faz uma tese inteira para explicar o que ela entende. Meu Deus, irmãos, coloca uma coisa na cabeça. Se eu estiver há 10, 15, 20 anos na igreja e não conseguir enxergar os valores básicos do Evangelho, não vai ser numa resposta de comentário que eu vou conseguir enxergar. Se eu não conseguir ver valores de Deus em 10, 15 anos de uma caminhada com Cristo, meu entendimento está cerrado. Eu sou apenas um repetidor. Fulano está... Mas como que eu vou falar que a pessoa está doente? Está doente. Não consegue enxergar, não consegue ver, apenas aplica aquilo que foi lhe colocado. E existe muito isso, da pessoa estar cega espiritualmente. Uma das coisas que a gente vai ver claramente da cegueira espiritual é o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo. Ele batia nos crentes, concordavam com a morte dos crentes, obrigava os crentes a blasfemar, jogava os crentes nas prisões. Ele mesmo vai dizer isso. Eu devastava a igreja. Olha, irmãos,
Um homem que conhecia a Bíblia de cor e salteado. Olha, quer dizer que o conhecer a Bíblia só não abre o entendimento? Ele era um dos maiores conhecedores da Bíblia, criado aos pés de Gamaliel. Mas ele mesmo disse com a boca dele, eu arrasava a igreja de Cristo. Eu queria destruir até ele encontrar-se com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Irmãos, enquanto a gente não tiver um encontro genuíno com Cristo, um encontro verdadeiro com Cristo, a gente não vai enxergar um palmo na nossa frente. E a gente pode estar há 5, há 10, 15 anos na igreja, repetindo o que a gente aprendeu. Mas se não tiver um encontro com Jesus verdadeiro, nada muda. Nada muda. E pior, às vezes vai ser muito pior do que quando não tinha Jesus. Porque vai ser muito mais bravo, muito mais doentio, chamado de uma fé doentia. Tem prazer na morte, tem prazer na expulsar os outros, tem prazer em impor a sua verdade goela abaixo dos outros. Quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele fica cego 3 dias. Isso não está aqui à toa, tá? Não está aqui à toa. Depois de 3 dias, alguém ora por ele. Olha, a pessoa não consegue enxergar só, tá? Não consegue enxergar só. Vai lá um discípulo, acho que é Ananias o nome do discípulo, ora por ele. Quando ora por ele, aí caem as escamas dos olhos. Você não tem noção de quantos crentes estão na igreja com essas escamas nos olhos. A escama religiosa. Mata em nome da fé. Joga fora da igreja em nome da fé. Impõe suas verdades goela abaixo. E não adianta falar. Não adianta. Não adianta. Eles não sabem que estão enfermos. O Senhor Jesus, do alto da cruz, ele grita, Pai, perdoa o que essas pessoas fazem, porque elas não sabem o que fazem. Os caras não sabiam que estavam matando Jesus Cristo. E eles não viram milagres? Viram. Não viram o Senhor Jesus ressuscitar? Viram, mas estavam com os olhos cegos. Aí ele passa a enxergar, aí ele vê Jesus, pau. Mas na Bíblia tem diversos exemplos de gente que estava fazendo o mal, pensando que estava fazendo o bem. Por exemplo, o apóstolo Pedro. Ele corta a orelha do soldado. Ele achava que estava fazendo o bem, mas ele estava fazendo o mal. Na cabeça dele, ele estava fazendo um bem, mas ele estava fazendo o mal. Saul, quando estava perseguindo Davi, na cabeça de Saul, ele estava defendendo o que era dele. Ele estava se defendendo. E o problema, igual os jovens que eu usei para ilustrar, que a minha mãe pegou, eles não sabiam que tinham parasitas. Eles viviam a vida normal. A doença dentro, né? Às vezes a doença está dentro de nós, um coração amargo, um coração duro, um coração ferrenho, um coração engessado, dentro de nós. Mas a gente não sabe, está ali. E às vezes a gente tem que provocar para que saia para fora, que é o que eu faço às vezes aqui. Eu provoco, aí eu vejo saindo para fora. Olha, essa pessoa ainda não teve um encontro espiritual com Deus. Eu vou ensinar para vocês uma oração que eu faço, tá? Não estou querendo dizer que eu sou melhor que vocês não, que eu também estou na caminhada. Eu oro muito a Deus. Essa oração assim, olha. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, ilumina minha mente.
Senhor, tira falsos ensinos, falsas doutrinas do meu coração. Senhor, me ajude a enxergar a tua vontade. Faça essas orações. Faça, é como se fosse um remédio preventivo. Veja o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui em Efésios, capítulo 1, eu vou ler do 15 em diante, olha. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita de Deus. Veja a oração do Paulo, para que os efésios fossem iluminados no entendimento do vosso coração. Eu, quando eu aceitei Jesus, eu já falei, péssimo pai, péssimo marido, mas eu não sabia que eu era, tá? Foi depois que veio a iluminação. E eu era também um cara que eu era contra a teologia. Quem quer fazer teologia quer se aparecer, se amostrar, onde já se viu eu precisar estudar a Bíblia para poder pregar. Ensine aqui, joelho no chão, jejum, cara no pó que Deus dá. Irmão, tem gente que ainda hoje pensa assim. Aí o Senhor me repreendeu e disse, meu filho, vai estudar. Vai estudar. Deixa eu perguntar para você, você já estudou? Peça para Deus. Senhor, abre uma porta para mim estudar. Quando eu fui estudar, irmãos, as escamas dos meus olhos caíram. As escamas mesmo, semelhante a Paulo, caíram dos meus olhos. Eu passei a ver o mundo de outra forma. Aí eu olho, meu Deus, eu não sabia que eu era um doente, que eu era apenas um religioso, fanático, repetidor de coisas. Meu Deus, que mundo! Mas o problema era que eu não sabia. Então, da mesma forma, tem muita gente hoje que não sabe. Está na igreja há anos e não sabe que estão enfermas, não sabe que estão doentes e precisam de orações. Ore a Deus. Não acredite em mim, não. Ore a Deus e diga, Senhor, abre meu entendimento. Fique batendo nessa tecla. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, abre o meu entendimento. E daqui a 3 anos, volte nesse vídeo e você vai ver como que você evoluiu. Como que Deus te mostrou coisas que você não sabia, não fazia ideia. Amém? É a reflexão de hoje. Deixa um comentário aí para engajar, deixa um like, compartilha. Deus te abençoe.